A escuridão é um palco para as sombras, e nelas dançam criaturas antigas, os demônios. O que são eles? Espíritos malignos ou ecos distorcidos das nossas próprias fraquezas? Neste roteiro, vamos mergulhar nas origens, desvendar a história de Salomão, o rei mais sábio do mundo, e seu confronto com o próprio rei dos demônios. Preparem-se para a jornada. Parte 1. As origens e o conceito de demônio. Para começar a desvendar esses seres, precisamos voltar às suas raízes. O conceito de demônio é tão antigo quanto a própria humanidade, e nem sempre eles foram vistos como criaturas malignas. No paganismo grego, por exemplo, a palavra daimon não tinha essa conotação negativa. O filósofo Platão, em obras como O Diálogo, Apologia de Sócrates e O Banquete, falava de demônios bons ou eudamons, que eram como guias espirituais. No Apologia, Sócrates se refere ao seu daimonion, uma voz divina interior que o guiava. Já no Banquete, o filósofo descreve os demônios como intermediários divinos que conectam os deuses aos homens. Mas essa visão de dualidade ganhou força em outra cultura. A partir da influência persa, com o zoroastrismo, a luta cósmica entre o bem e o mal se tornou o cerne da narrativa. Ali encontramos a luta entre Ahura Mazda, o deus do bem, e Angra Mainyu, o deus do mal, cercado por seus devas, que eram espíritos malignos. Na tradição judaica, a figura de demônio é ainda mais complexa. O termo Satã, na Bíblia hebraica, é mais como um adversário ou acusador no tribunal divino e não um inimigo de Deus. Na literatura rabínica surgem os Shedim, espíritos que coexistem com os humanos, sendo mencionados em textos como o Talmud, Tratado Berakot 6a, que detalha sua onipresença e perigos. A figura de Lilith, uma demonessa que se rebelou contra Adão e se tornou uma ameaça a bebês recém-nascidos, é elaborada em textos como o medieval Alfabeto de Ben Sirá e no livro cabalístico Zohar. É somente com a visão cristã que a figura de Lúcifer se estabelece como o anjo que se rebelou e foi expulso do céu, tornando-se o arqui-inimigo de Deus. Essa visão é consolidada com base em passagens bíblicas. O livro de Isaías 14:12 é a principal fonte, referindo-se a como caíste do céu, ó estrela da manhã. Já o Evangelho de Lucas 10:18 traz Jesus afirmando: eu via Satanás como raio cair do céu. E o livro de Apocalipse 12:7-9 descreve a guerra no céu entre o arcanjo Miguel e o dragão Satanás. Parte 2. Tipologias e nomes da demonologia. Para lidar com esses seres, a humanidade sentiu a necessidade de categorizá-los. Assim, estudiosos, teólogos e até ocultistas criaram complexas classificações e hierarquias para o universo demoníaco. Vamos conhecer alguns dos mais notórios. Uma das mais famosas é a que associa um demônio a cada pecado capital. Popularizada no século XVI pelo teólogo e jesuíta alemão Peter Binsfeld, em sua obra Tractatus de Confessionibus Maleficorum e Sagarum, ele atribuiu a Lúcifer o pecado da soberba, a Mammon a avareza, a Asmodeus a luxúria, a Beuzebu a gula, a Satanás a ira, a Leviatã a inveja e a Belfegor a preguiça. Mas a tipologia que mais influenciou a cultura popular foi a da Goetia. A parte mais famosa do Grimório A Chave Menor de Salomão é o Ars Goetia, um texto anônimo que catalogou 72 demônios com suas hierarquias e funções. O termo Goetia se refere à magia de invocação e comando de demônios. Alguns dos 72 nomes notáveis são Raimon, o rei que ensina todas as artes e ciências; Balaam, o rei que tem o poder de dar sabedoria; e Furfor, o conde que é um mestre em assuntos de amor. Curiosamente, alguns pensadores viam os demônios de uma forma ainda mais fundamental.
A ideia de que demônios poderiam ser forças da natureza vem de figuras como o alquimista e médico suíço Paracelsus do século XVI. Em sua filosofia, ele descreveu os espíritos elementais, as salamandras, fogo, as sílfides, ar, as ninfas, água, e os gnomos, terra, que não eram inerentemente malignos, mas seres primordiais. Por fim, a tipologia mais moderna. A psicologia usa a ideia do demônio para personificar conflitos internos e vícios, como o demônio da procrastinação ou o demônio da ansiedade, mostrando que o conceito evoluiu para dentro da nossa própria mente. Parte 3. A lenda rabínica de Salomão e as construções de Jerusalém. Agora, vamos para o coração da nossa história. Uma lenda que mostra a batalha entre a sabedoria humana e o poder demoníaco. A Bíblia nos conta sobre o rei Salomão e sua imensa sabedoria. Mas na tradição rabínica, a história é muito mais fascinante. Cena 1. A captura e o anel. O rei Salomão tinha um problema. Para construir o templo de Jerusalém, ele não podia usar ferramentas de ferro para não profanar as pedras. Como então cortar e moldar as rochas? A resposta veio de um demônio. O rei envia o sábio Benaia para capturar Asmodeus, o rei dos demônios. A lenda diz que Benaia o encontra e o força a ir para Jerusalém usando uma corrente e o anel com o nome de Deus gravado. A história magnífica não está na Bíblia, mas no Talmude babilônico, no Tratado Gittin 68a, que nos conta os detalhes. Asmodeus, humilhado por ter sido capturado por um mortal, serve a Salomão, revelando o segredo do Shamir, um verme minúsculo capaz de cortar pedras. Com a ajuda do demônio, o templo é construído com perfeição, sem o barulho de ferramentas. Mas a vingança de Asmodeus ainda estava por vir. Ele pede a Salomão para remover a corrente de seu pescoço e lhe pede emprestado o anel com o nome de Deus, para poder demonstrar seu verdadeiro poder. No momento em que Asmodeus recebe o anel, sua estatura cresce e ele se torna um gigante, jogando Salomão a milhares de quilômetros de distância. Cena 3. O rei mendigo. Asmodeus, disfarçado de Salomão, senta-se no trono e o verdadeiro rei, agora um mendigo, vaga por anos. Ele vai de cidade em cidade dizendo: "Eu sou Salomão, que foi rei em Jerusalém", mas todos o ignoram, pensando que é um louco. A história de Salomão serve como um conto de advertência, mostrando que mesmo o homem mais sábio e poderoso pode ser enganado pela soberba. No fim, ele recupera o anel e seu trono, mas somente após ter experimentado a humildade da vida comum. Parte 4. Demônio bom e demônio mau. A história de Salomão nos leva à questão central, a dualidade. Afinal, existem demônios bons e demônios maus? Em várias culturas, como no xamanismo ou no paganismo, espíritos que poderiam ser chamados de demônios são vistos como guardiões de lugares, de florestas ou de rios. Na cultura japonesa, por exemplo, os yokais podem ser tanto malignos quanto brincalhões, até mesmo protetores. Já a tradição ocidental os associou aos pecados, à destruição e à tentação. Lúcifer, por exemplo, simboliza a vaidade e a rebeldia. Belial, o demônio da inutilidade, nos lembra da falta de propósito. Mas a grande sacada é que a dualidade não está no demônio em si, mas em nós. O demônio bom é aquele que nos impulsiona, que nos desafia a quebrar paradigmas. O demônio mau é a nossa preguiça,
nossa inveja, nossos medos. Parte 5. O demônio na ciência e filosofia. Mas a nossa jornada não estaria completa sem olhar para a ciência. E se o conceito de demônio não estivesse apenas na religião e na mitologia, mas também na física e na filosofia. Em 1814, o matemático e físico francês Pierre-Simon Laplace propôs um experimento mental: a existência de uma inteligência que conhecesse, em um instante, a posição e o movimento de cada partícula no universo. Essa inteligência ficou conhecida como o demônio de Laplace. Para Laplace, se essa entidade fosse real, ela poderia, com base nas leis da física, calcular o passado e prever o futuro de todo o universo. Este demônio é a personificação do determinismo, a ideia de que cada evento é a consequência inevitável de eventos anteriores, sem espaço para o acaso ou o livre-arbítrio. Ao longo da história, a figura do demônio foi usada como um alvo conveniente para as nossas falhas. Do anjo caído à personificação de vícios, nós os criamos para dar um nome à nossa própria escuridão. É uma busca incessante por um culpado, um inimigo externo que justifique a nossa fraqueza e os nossos erros. Mas a lição final que a história nos ensina é que o demônio mais perigoso não é um ser com chifres ou um espírito que assombra casas ou uma entidade que controla o universo. É o demônio que se alimenta da nossa própria negação, da nossa falta de responsabilidade. Ele nos sussurra que o problema está sempre fora, nunca dentro de nós. A grande questão não é como combater os demônios da escuridão, mas como confrontar os que habitam a nossa alma, pois a luz da sabedoria só pode prevalecer sobre a escuridão da ignorância quando paramos de procurar um culpado e aceitamos a nossa própria responsabilidade. E você, qual é o demônio que você precisa enfrentar? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou da nossa jornada, não se esqueça de curtir, compartilhar com quem precisa de uma dose de sabedoria e ativar o sininho para não perder as próximas explorações no canal Nexus da Sapiência. Até a próxima!